Então, assim, para você que está aí fadigado, para você que está exausto e que você sente que não é só uma questão mental, né? Ou que às vezes a gente nem sabe. Se você está com dificuldade de mudar a sua rotina, se você é aquela pessoa que vai fazer um tratamento, sei lá, com um nutricionista, por exemplo, e o nutricionista te fala, você tem que mudar a sua rotina. Aí, se você que é uma pessoa que vai no psicólogo, e o psicólogo fala, você tem que mudar a sua rotina, você tem que ter tempo para você, né? Ou o médico diz isso para você, só que você não consegue, só que a sua rotina virou, ela tá tão automática e tão atribulada que você não consegue ver alternativas para a sua rotina ser mais leve, essa live é para você, tá? Então, é muito sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essas alternativas da gente ter uma rotina mais adaptada. Então, se você gostaria já que vocês começassem a me dizer, a me escrever, mesmo quem está vendo gravado, mas aqui no ao vivo, quais são as dificuldades de rotina que vocês mais encontram, né? Assim, coisas que vocês sentem que é muito difícil de fazer, que vocês tentam modificar e não conseguem. Me escrevam aqui, gente, quais são as dificuldades de rotina ou de mudança de rotina que vocês mais encontram, né? Então, eu vou começar hoje, em vez de eu falando, eu vou começar perguntando, porque aí a gente faz em cima exatamente do que vocês me trazem, e eu também vou trazer em cima do que eu atendo, das pessoas que eu estou ajudando, né? E das empresas também que eu estou ajudando. Então, estou me escrevendo aqui, ó. É difícil quebrar o ciclo da rotina. É muito difícil, eu vou falar sobre isso com vocês. Rotina de exercícios físicos é difícil de iniciar, eu imagino, né? Para quando a gente não faz. Ainda mais agora na quarentena, que difícil a gente iniciar uma atividade física, né, na quarentena. Encontrar um tempo para me exercitar, eu acho que essa vai sair disparando. Diminuir a compulsão por doces, uma coisa vai ter a ver com a outra, né? Encontrar tempo para lazer, sentir menos ansiedade e angústia por uma rotina atribulada, eu imagino, né? Acredito que seja isso. Quem aqui também me escreva se tem dificuldades de rotina e que sente falta de ter tempo para si mesmo, que não consegue ter tempo para si mesmo, né? Me escrevam aqui se vocês se sentem um pouco assim, se o tempo de vocês é dividido mais por trabalho, mais por casa, mais por filhos, né? Porque dependendo da nossa realidade, ou a gente vive só no trabalho e filhos, ou a gente vive só no trabalho e aí, né, negligencia o resto da nossa vida, ou a gente vive só com os filhos e negligencia o resto da nossa vida, então para eu entender um pouquinho também. Ó, estão me escrevendo aqui também no YouTube, saber levar um dia após o outro, tá? Por questão de rotina, Carlos, me diga aqui se é isso. Essa dificuldade de fazer um dia e amanhã vai ser diferente, é mais ou menos isso? Sentir menos ansiedade, ó, com meu filho de 4 anos em casa, o dia todo demandando, não consigo ter um tempo para mim, não consigo ter tempo para mim e tenho muita dificuldade com toda e qualquer rotina. Ó, e o grande problema que vejo é conciliar isso tudo, casa, trabalho e filho, porque realmente é muito difícil. Então, que bom que vocês estão me escrevendo, porque você sabe que a gente tem muito mais gente que assiste os nossos gravados do que vem ao vivo, por enquanto. E é muito interessante que a gente comece a entender que os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, né, para a maioria das pessoas. Essa dificuldade de conseguir mudar a rotina ou adaptar a rotina é muito difícil. Então, ó, vamos mais para mais dificuldades aqui, ó. Filha sugando na quarentena, dividir atividades com o marido, os dois em home office e com o bebê pequeno. Muita gente com essa realidade, né? Muita gente com essa realidade de home office que não é home office, né? E um bebê pequeno. Odiava a rotina com um bebê novo, estou me sentindo na obrigação de ter uma rotina. Eu odeio rotina também. Olha quem está aqui falando de adaptação à rotina, uma pessoa que não gosta de rotina. Eu não sou uma pessoa de rotina, né? Eu acabo tendo uma rotina só para minha vida funcionar, mas eu entendo você aí que não gosta de rotina. Entendo você também que gosta de rotina, porque sei os motivos, a rotina ela nos traz um pouco de segurança, né? A rotina ela serve para nos dar segurança, para nos diminuir um pouco a ansiedade, para diminuir um pouco aquela incerteza do que vai acontecer durante o dia. Então é um pouco disso tudo que a gente vai falar hoje também.
Ó, 2 filhos pequenos, marido em home office, alimentação de toda a família, casa, como atender tudo e não enlouquecer. Será que é possível, né? E será que é possível ainda a gente ter uma rotina de sono interrompido, não dormir bem, geralmente por ser cuidador de alguém ou de uma criança ou do pai, da mãe, do idoso, né? Ou às vezes até por consequência do trabalho, e aí você passa o dia exausto e não consegue ter tempo para si, e isso faz com que cada dia, né, a tua mente vire aí uma roda gigante, né? Você não consegue sair daquela zona de cansaço. Vou ler mais 2 aqui, daí já começo com as dicas, tá? Não gosto de monotonia, as rotinas diárias muito iguais, mas eu gosto de organização da semana. Então, dizendo, eu amo uma rotina, mas queria viver sem ela. Então, vamos lá. Então, vamos pegar. Ó, e a última aqui eu tenho devido ao filho, casa, faculdade, o tempo passa e não sobra tempo para mim. É para você que eu estou fazendo essa live, para vocês que não sobram tempo para você, tá? Ou que a rotina te suga, né? Até às vezes até tem tempo para você, mas sempre tem alguém te demandando o seu tempo, né? Parece que para você ter tempo para você, você vai ter que deixar de dar tempo para alguém, para o seu filho, para o seu esposo, para sua esposa, para um amigo, né? E essa sensação é uma sensação muito angustiante, é uma das sensações que vai causando um estresse extremo. Eu acho que todos nós já passamos por isso alguma vez, e agora na quarentena, e mesmo fora, né, gente? Isso fica uma demanda cada vez assim pior. A quantidade de pessoas que eu treino ou atendo com questão de dificuldade de tempo para si é muito grande, ou de tempo para as coisas que gostaria de ter. Então, eu comecei a observar que isso ultimamente está acontecendo tanto que eu achei melhor vir aqui falar, gravar esse vídeo, fazer essa live, para ajudar um pouco com as técnicas que eu costumo usar com as pessoas que eu ajudo, tá? Então, vamos lá. Queria falar um pouco para vocês sobre qual que é a importância da gente conseguir ter uma rotina na nossa vida. Muita gente posta no Instagram, posta no YouTube, posta em tudo quanto é lugar. E me digam se vocês já escutaram essa frase de que não ter tempo é uma grande desculpa. Quase como que é uma coisa de fracassado. Que não ter tempo é uma desculpa que você dá para você mesmo. Quem já escutou ou continua escutando isso? Eu, particularmente, não concordo com isso e acho essa frase uma crueldade com a maioria de todos nós. Por quê? Porque, gente, a questão da gente não ter tempo é uma questão real. Ah, Franciele, mas tem gente que consegue se organizar dentro do seu tempo e tem gente que não consegue. Tudo bem. Mas se a gente for avaliar a vida e a mente dessas pessoas que não conseguem, não é porque elas não querem. Não é porque elas não sabem eleger prioridades. Não é porque essas pessoas têm preguiça de pensar no que elas precisam. É porque essas pessoas, que talvez sejamos nós aqui que estamos vendo esse vídeo ou vivenciando esse caos, elas aprenderam na vida que as prioridades eram outras, ou que o trabalho era uma prioridade, ou que a família era uma prioridade, ou que ela nunca deveria ser a sua prioridade. Então, gente, a gente sair por aí dizendo que tempo é quase que assim uma questão de falta de prioridade, no sentido de deixar as pessoas se sentindo mal, que quer dizer que se eu não consigo organizar minha rotina, quer dizer que eu sou um fracassado, isso é extremamente cruel e não acreditem mais nesse tipo de frase, ou não acreditem mais nesse tipo de questão, porque isso não remete à realidade interna de cada um de nós. Como é que eu sei disso? Porque eu atendo pessoas, eu sei a realidade interna de cada um de nós, né? Eu sei a realidade interna das pessoas, desde o executivo que está lá se matando de trabalhar e entendendo que a prioridade dele é trabalhar para trazer comida para casa dele e negligenciando outras partes da sua vida, como da pessoa que está em casa achando que ela tem que estar o dia inteiro cuidando dos filhos, porque essa é a sua função. Então, não é preguiça, não é falta de capacidade, isso tem a ver com histórico de vida, isso tem a ver, porque, vejam, em algum momento da vida a gente teve uma aula sobre como que a gente adapta a nossa rotina. A gente não tem isso, né? A gente não tem essa questão. Então, até as mães aqui estão me escrevendo, porque as mães se sentem culpadas quando tem um tempo para si.
né? Muitas mães e muitos pais também, né, se sentem culpados quando pegam um tempo para si, porque acham que é meu tempo livre eu deveria obrigatoriamente estar dedicando aos meus filhos ou à minha família, ou enfim, né? Então, assim, essa questão da rotina, a partir de hoje, queria deixar muito claro aqui para vocês que ela é possível de mudar, mas que você não vai mudar sua rotina em cima de frases que te envergonham de que você não muda porque você não quer. Então, comecemos por aí, né? Eu acho que a gente faz muito mal às pessoas e à sociedade quando a gente começa a divulgar esse tipo de ideias. A segunda questão sobre a rotina e o estresse junto, importante que eu quero trazer para vocês, eu sou especialista em gestão de mudanças, eu trabalho com gestão de mudanças e sou especialista em desenvolvimento emocional, né? Que é a parte mais de saúde emocional, que quem me segue no Instagram geralmente vem buscar isso. Nesses dois cenários, uma das coisas que mais deixam as pessoas ansiosas, se sentindo culpadas e se sentindo mal com elas mesmas e que bloqueia a nossa capacidade de mudar a rotina é escutar, você precisa mudar a sua rotina. E me digam se não é assim. É eu ir no médico e esse médico me falar, você precisa mudar a sua rotina. É eu fazer uma terapia para me sentir melhor e a minha terapeuta ou meu terapeuta me falarem, você precisa ter tempo para si. Só que ninguém me diz como, ninguém me ajuda a ter alternativas. É tudo sempre em cima de um cenário imaginário e não do cenário da minha vida real, né? Então, para a gente conseguir mudar a nossa rotina, a gente precisa entender a nossa vida real, não a vida ideal que as outras pessoas acham que a gente deveria ter. Então, também queria deixar isso muito claro para vocês. Mudar a rotina, eu não acho uma coisa viável. Ninguém consegue, salvo quando você tem uma crise muito grande na sua vida e que você tem essa necessidade, quase que de vida ou morte, de mudar de rotina. Mudar a nossa rotina é algo extremamente complexo, porque ela não envolve só a sua logística, ela envolve todo o seu histórico de vida, né? Então, assim, por que é que a gente não consegue ter tempo para a gente administrar as demandas do dia a dia e mudar a nossa rotina? Porque a gente tenta mudar a rotina. E a gente precisa adaptar a nossa rotina. Nos treinamentos de TCC, que é da terapia cognitivo-comportamental, todo treinamento para tratar fobia, ansiedade, depressão, qualquer transtorno ou síndrome do humor, a gente nunca trata assim. O que você tem medo? Eu tenho medo de água, de chuva. Ah, então amanhã você vai tomar um banho de chuva. A gente não trata nenhum tipo de mudança assim. As mudanças que a gente faz na nossa vida, elas precisam ser muito graduais e muito homeopáticas para que a gente consiga dar conta delas no nosso dia a dia. E é a mesma coisa com a nossa rotina. Então, assim, por isso que fazer dieta é tão difícil, né? Por isso que, de repente, agora a gente na quarentena, já tendo que mudar a rotina já mudou, né? Obrigatoriamente. Dentro dessa mudança, você pensa, o nosso cérebro tentando se adaptar, eu ainda ter que mudar a minha rotina para conseguir ter mais paz interna, para cuidar de mim, só isso já me gera ansiedade. E aí, quando eu não consigo hoje, amanhã eu acordo mais ansioso e me sentindo mais culpado. Não é mais ou menos assim o processo que a gente tem? Então, eu quero ajudar vocês a sair um pouco desse processo. Então, vamos para as regras, tá? Regra número 1. Como que vocês estão me perguntando como que eu faço isso? Tem marido da minha paciente aqui. Bem-vindo! Vamos lá. Regra número 1. Como que eu acho equilíbrio? Então, o equilíbrio, primeiro vocês vão escrever essa regra e vão colar essa regra na geladeira, porque está todo mundo em casa. Você não vai mudar a sua rotina. Esqueça o mudar. A gente não muda tudo. Mudar não vai dar certo. Você não vai inserir mais horas na sua rotina. Você não vai começar uma atividade da noite para o dia. A gente vai adaptar a nossa rotina. Qual é a diferença de mudar para adaptar? A gente começa mudando a rotina, ressignificando os nossos horários, ao invés de colocar algo no lugar. Entendem o que eu estou dizendo? Então, existe uma grande diferença entre eu falar, eu preciso ter 1 hora a mais por dia para fazer exercício físico, e onde é que eu vou arranjar 1 hora a mais no meu dia se eu tenho tantas coisas para fazer e já durmo exausto? Gente,
É extremamente difícil a gente fazer isso. Então, ao invés de eu falar, eu preciso ter 1 hora a mais, e aí começamos com a estratégia número 1. A gente começa com de 5 a 20 minutos, ressignificando a rotina por dia, né? Então, assim, ao invés de eu ter que ter 1 hora a mais para fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu vou ressignificar. Eu sempre, quando eu faço os meus tratamentos, eu começo com 5 minutos. É 5 minutos. Aí, quando a pessoa me diz, Franciele, eu acho que eu consigo 20, eu falo, então, ótimo, você faz 20, mas só tô te pedindo 5. A gente começa com 5 minutos. Franciele, 5 minutos vai fazer diferença na minha vida. E aí eu acho que tem gente aqui do Equilibre-se, que é o meu projeto de equilíbrio emocional. Digam para essas pessoas se 5 minutos faz diferença na nossa vida ou não, para elas escutarem de quem faz. Pessoal, 5 minutos é quase que você substitui 5 minutos de mudança de rotina por um remédio que você vai ter que tomar porque você não consegue dormir. 5 minutos ou medicação para o estresse. 5 minutos ou medicação para dormir. 5 minutos ou uma medicação para ansiedade. Ó, já tem aluna aqui dizendo faz toda a diferença. Então, a regra, a prática número 1 é esqueçam 1 hora por dia. Esqueçam colocar uma atividade a mais que não permite a sua agenda. A gente começa com 5 a 20 minutos. Ó, já tem gente escrevendo aqui no Instagram. Faz muita diferença, faz toda a diferença. Como é que você vai saber que vai fazer diferença? Inserindo 5 minutos a mais no seu dia. Porque 5 minutos é muito mais viável. Não é mais fácil a gente pegar 5 minutos para cuidar da gente mesmo, para acalmar a mente, para organizar o que a gente quer fazer, para pensar como é que a gente quer que seja o nosso dia, ou simplesmente para acalmar a mente, para conseguir ter uma noite melhor para amanhã acordar bem? Então, assim, é 5 minutos. Franciele, eu não estou acreditando. Então, faça, porque 1 hora, gente, é inviável. Então, essa é a primeira regra. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de como que a gente faz essa adaptação de rotina. Então, a primeira coisa é, eu consigo tirar 5 minutos no comecinho da manhã, a hora que eu acordo, eu posso acordar 5 minutos antes, né? 5 minutos antes é viável de acordar, ou mesmo encaixar esses 5 minutos no meu horário que eu já acordo. Então, nesses 5 minutos que eu acordo, eu vou usar para quê? Eu vou começar usando para aquilo que eu quero fazer. Eu quero fazer atividade física. Então, você vai acordar, vai fazer 5 minutos de atividade física. Adianta alguma coisa? Você sabe que tem vocês podem até procurar no YouTube, tem uns para atividade física em específico, tem uns exercícios que, se não me engano, chamado Tabata, que são exercícios de intensidade de 2 minutos, só para te ajudar a ter um cardiovascular melhor durante o dia. Então, você pode começar fazendo 5 minutos de yoga de manhã, que são, eu faço, por exemplo, eu faço 3 sequências de asanas e uma meditação, né, durante 5 minutos da manhã. Se o seu caso é exercício físico, se você quer ter uma mente mais tranquila, você está muito irritado, está muito impaciente, não tem paciência com nada, é os 5 minutos da manhã para você acordar, fazer uma respiração diafragmática ou uma meditação guiada. Ou é os 5 minutos da manhã para você visualizar, que também é uma técnica que eu ensino, visualizar como vai ser o seu dia, né? Para você começar a produzir no seu cérebro coisas que te façam bem, ao invés de acordar frustrado de ontem, querendo quase que só por hoje vou tentar sobreviver e já entrando naquele ciclo de que você não vai dar conta. Então, assim, de manhã, esses 5 minutos fazem toda a diferença. Não deu tempo, não consegui, acordei e minha vida estava um furacão. Sabe enquanto você passa o seu café? O café demora o quê? Na minha casa a gente faz café coado, então demora aí uns 5 minutos. Você faz de pé passando o seu café. Gente, adaptar a rotina quer dizer inserir dentro do que você já faz momentos com aquilo que você quer. Então, eu vou usar o horário que eu passo o meu café para fazer uma respiração, para acalmar minha mente, para diminuir a minha ansiedade. E aí vejam lá meus vídeos sobre respiração diafragmática, porque essa é uma boa respiração para fazer durante o café da manhã. Eu vou usar, enquanto eu passo café, 5 minutos para colocar a minha agenda mental do meu dia, como é que eu vou me estruturar durante esse dia, fazendo a respiração diafragmática. Ou eu vou usar para fazer essa minha meditação, que eu recomendo porque eu faço muito, ou meu exercício de 5 minutos de exercício físico,
ou sei lá, a minha yoga, ou a minha visualização do que eu quero durante o dia. Só esses 5 minutos eles já me estabilizam a mente durante aí talvez as próximas 6 horas do dia. Outras dicas para que você comece. Então, assim, a ordem aqui é ressignificar. Franciele, mas eu quero colocar algo a mais na minha agenda. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente precisa aprender a adaptar. Então, eu até escrevi aqui, eu abri aqui em paralelo, porque eu escrevi. Então, vamos ressignificar os horários, né? Eu posso ter 5 minutos. Quem conseguir ter 10, faça 10. Quem conseguir ter 20, faça 20. Posso fazer mais que 20? Acho pouco viável a gente conseguir, para quem está com a rotina atolada, mais de 20 minutos por dia. Você vai conseguir 2 dias, no terceiro você não consegue mais. Então, gente, a gente começa com um pouquinho mesmo. É 5 por dia. Hoje eu consegui, amanhã eu não consigo, mas depois da manhã eu consigo de volta. Então, também é começar a gente a flexibilizar a nossa mente para entender que se hoje eu não conseguir, amanhã eu posso conseguir, né? Isso faz parte também da gente flexibilizar a nossa rotina. A gente precisa esquecer um pouco aqueles jargões que a gente escuta dos profissionais, principalmente da área de saúde, inclusive psicólogos também, de que a gente precisa fazer dessa maneira, né? Que eu preciso fazer isso, senão eu vou desandar todos os dias. Ninguém funciona assim todos os dias. Ninguém. Ninguém, um ser humano normal, saudável mentalmente, funciona igual um relógio todos os dias. Então, assim, hoje eu consigo 5, amanhã eu consigo 10, amanhã eu não consigo. Depois amanhã eu consigo 5, depois consigo 10, aumentei para 20. E aí a gente vai conseguindo também deixar esse tempo um pouco maior, né? Principalmente para quem quer inserir atividade física, que é uma coisa um pouco mais difícil. Então, como que eu falo? Outros horários. Eu vou inserir, se o teu intuito é ficar com a mente mais saudável, menos estressada, ter mais paciência com você ou com seus filhos, o seu momento com você é essencial. É essencial. A gente não tem como desenvolver mais paciência se a gente não tem tempo para a gente mesmo, tá? Não tem, não desenvolve. Geralmente a irritabilidade, a falta de paciência tem a ver com um pouco da nossa necessidade, né, de descanso, do nosso momento de conseguir pensar o que está acontecendo com a gente e da nossa capacidade de colocar isso para fora. Então você vai fazer no final do seu banho, geralmente para as mães que dão banho nos filhos, né? Se eu não tenho tempo para mim, eu vou dar banho no meu filho, e aí, dos 5 minutos, eu deixo ele brincando, ou meu marido pega o meu filho, e eu vou ficar os meus 5 finais do meu banho, relaxando no banheiro, respirando, vou ligar uma música que eu goste. Eu sempre falo para as pessoas comprarem aquele sabonete carérrimo, que é bom, né? Que é gostoso e que eu me sinto bem cuidada. Ou até para o homem também, né? Que tem que fazer esse trabalho. Você pode usar o horário do banho. O horário do banho funciona? Funciona muito. Pense que é uma coisa que você já faz todos os dias. Então, você pode ressignificar o seu horário para começar a ser o seu horário de descompressão. Pode ser na hora que você acorda, que foi o exemplo que eu já dei. Pode ser antes de você começar a trabalhar. Então, para quem trabalha, a hora que você senta na frente do seu computador, ao invés de sentar e começar a trabalhar, você senta e faz algum processo. Ou você faz uma respiração de yoga, ou você faz uma programação mental, ou você faz uma meditação guiada de 5 minutos, de 2 minutos. Você veja lá no projeto do Equilíbrio, eu já fiz meditação guiada com as pessoas de 3 minutos, né? E ela tem um impacto enorme, uma meditação de 3 minutos para sua mente durante horas, porque você para e se reestabiliza. Além do que, quando você faz essa reprogramação, você vai colocando algo dentro da sua mente, uma memória de que você vale a pena. Então, para aquelas pessoas que têm uma alta insegurança, para aquelas pessoas que se sentem preteridas, né, e que se sentem inseguras em relação a dar conta delas, do mundo, de tudo, dos filhos e do casamento, inserir esses momentos vai criando uma memória na nossa mente de que a gente vale a pena. E a gente começa depois, com o cérebro funcionando assim, depois de 7 semanas, a alastrar isso automaticamente para as outras áreas da vida. A gente passa a se respeitar mais. A gente passa a ter mais paciência com a gente, com os outros. Então, vejam, eu fazer pequenos intervalos para cuidar de mim, da minha mente, ou que seja do meu corpo, mas pequenos, não é só momentâneo.
Isso vai mudando toda a minha memória, a minha conexão cerebral, que eu devo ter aprendido que eu não merecia, que eu tinha que estar ali produzindo igual uma pessoa louca, ensandecida, sendo útil, que eu não podia ter um tempo para mim, que isso não era nobre. Então, isso modifica a nossa estrutura cerebral. Então, é muito mais importante do que aqueles 5 minutos, né? E vai modificando aí entre 7 e 8 semanas de prática, tá? Então, temos que persistir 7, 8 semanas, tá? Estão me escrevendo aqui. Minha fuga é hoje em dia com exercício. Uma dica que posso dar para quem não está acostumado a acordar mais cedo e caminhar. Acordar mais cedo é sempre bom, né? Mas acima de tudo é necessária a conversa, né, com outra pessoa, se ela tem a capacidade de entender e cuidar do filho. Isso também é essencial. Nem toda pessoa consegue acordar mais cedo, né? Porque já está exausta, não dorme de manhã, passa dando mamar a noite inteira e tudo. Para essas pessoas que não conseguem, que estão amamentando, não faça exercício de alta intensidade, gente. Começa com 6 poses de yoga durante a manhã. É o suficiente para a gente começar. E fica assim 2 meses fazendo 6 poses de yoga durante a manhã, tá? Estão me perguntando se 7 semanas consolida a mente. Os estudos científicos que tem de práticas de mudança de conexão cerebral, as práticas vão de 7 a 8 semanas para consolidar a mente. Então, por isso que a gente tem essa base de 7 a 8 semanas. É muito mais que 21 dias, né? Daquele livro O Poder do Hábito. Mas, assim, não é uma regra, né? Não é uma regra para todo mundo. Tem gente que consegue que isso acontece mais rápido, tem gente que acontece mais devagar. Então, eu falo que no mínimo 7 semanas é importante a gente continuar, tá? Vamos lá, eu tenho mais sugestões aqui. Então, a gente vai ressignificar. Antes de trabalhar, eu vou fazer ou minha visualização de como que eu quero que seja meu dia, ou uma visualização de como que eu quero ser, como eu administrar o meu filho e o trabalho, e a minha filha e o trabalho, e a minha esposa e a casa para limpar hoje. Então, a técnica da visualização é muito boa para a gente conseguir também ir reprogramando essa rotina, né? Você vai escrever seus compromissos que você não quer perder. Então, de manhã, colocar um post-it ali, ou quando a gente começa a trabalhar também para quem trabalha, escreve ali no post-it: o que eu tenho que fazer hoje? Respirar 5 minutos, tomar água, das coisas mais banais até as maiores, né? Eu preciso conseguir administrar minha agenda hoje, então às 5h40 eu vou botar um despertador, porque às 6 horas eu tenho um compromisso. Usar a tecnologia para te ajudar. Coloque despertadores no seu celular para te avisarem a respirar, para te avisarem. Isso é uma técnica que eu coloquei aqui para vocês. Coloque o despertador do seu celular de 2 em 2 horas, escrito andar. Você vai levantar de 2 em 2 horas, vai dar uma volta na sala da sua casa, vai fazer uma respiração diafragmática e vai tomar uma água. Isso já é suficiente para você conseguir ter leveza para reprogramar a sua rotina. Então, vejam que eu não estou dizendo para a gente mudar nada. Eu só estou te dando de 2 em 2 horas um despertador para te lembrar de levantar, andar. Mesmo que você esteja em reunião, você vai com o computador na sua mão, respira profundamente e toma um copo de água. Isso faz diferença, muita diferença nas nossas conexões e frequências cerebrais. Isso te ajuda a reprogramar a sua rotina durante o dia. Não é só, sendo que até no momento é imediato, né? Isso é uma técnica também de mudar a frequência imediata. Então, isso é uma outra dica aí importante que eu passo para todo mundo. Antes de começar a trabalhar, antes de terminar de trabalhar, para quem está com problema de ficar pensando no trabalho ou no que tem que fazer o dia inteiro, principalmente de noite, estabeleça um horário. Qual é a hora que você vai parar de trabalhar? Às 6, às 7. E para quem não está trabalhando, qual é a hora que você vai parar de fazer as coisas da casa, né? E o resto você deixa para outro dia. Então, você vai só estabelecer um horário e você vai escrever tudo que você fez no dia, a hora que você terminar. É importante essa técnica de escrever para quem tem ansiedade à noite, sim. Então você escreve, deixa ali na cozinha ou no computador, aonde você acabou as suas atividades e segue com a rotina da sua vida. Então essa é uma outra técnica importante para a gente ter descompressão mental à noite, né? Então,
vamos lá. Outra coisa que eu trago aqui para a gente reprogramar os nossos horários. Um café da manhã diferente na varanda, porque você sai da atribulação, que tem gente que toma até café da manhã de pé, ou já toma café da manhã trabalhando. Então, assim, de volta, eu não estou tirando nenhum horário da sua rotina, a gente está readaptando o seu horário da sua rotina. Ah, Fecele, mas eu só tomo um café, isso demora 2 minutos. Então, esses 2 minutos você vai tomar sentada, ou pegando um sol no jardim da sua casa, ou na varanda, ou você vai sentar na sala e vai tomar o seu café, tá? Isso já faz diferença? Isso já faz diferença. Um exercício, esse aqui é um pouco, essa prática aqui agora é um pouco mais, você vai precisar de mais tempo, é a gente poder começar a simplesmente dar uma volta na quadra no final do dia. Para você que chega no final do dia exausto, você terminar o trabalho, e não é uma atividade física. Você pode até pegar seu filho, para quem tem filho, botar no colo ou no carrinho e dar uma volta na quadra. Põe a máscara, tchum, dá uma volta na quadra para oxigenar, porque teu cérebro vai entender que aquela parte cessou, volta para casa. E isso já muda a sua rotina entre a hora que você parou as atividades e como você vai continuar o seu dia. Então, de volta, você vai levar quanto tempo para dar uma volta na quadra? 5, 10 minutos, né? Precisa fazer todo dia? Não precisa, gente. 2, 3 vezes por semana já é o suficiente, né? Outras alternativas aqui. Então, antes de dormir, fazer seus 5 minutos de respiração. Pode colocar no YouTube lá, meditação para dormir. Você vai dormir junto com a meditação. Não tem problema nenhum, né? Isso já vai também te conectando um pouco mais com o tipo de rotina e tranquilidade mental que você precisa ter, tá? O banho, eu já falei que é a questão do ritual do banho. O ritual do banho é uma das técnicas de rotina, para quem não tem tempo para si, que mais nos ajudam. É o ritual do banho, tá? Outras coisas. Quem é que está lavando louça? Quem é que está cozinhando? Quem é que está fazendo as coisas da casa? Aproveite esses momentos para ter um pouco de prazer. Se você vai cozinhar, você tem que cozinhar, leve uma música que você goste. Então, você vai cozinhar escutando música, mesmo que você esteja cozinhando e cuidando do filho ao mesmo tempo. Tem gente que faz o almoço participando de call, né, de reunião. Isso é uma exceção que você vai ter que ter. Não dá para a gente fazer o almoço participando de reunião. Liga uma música, ou liga uma meditação guiada para acalmar a mente, ou você vai usar a hora do almoço para fazer aquele curso, só que você vai só escutar aquele curso. Você vai escutar algumas práticas do curso, você não precisa ficar ali olhando o vídeo. Usa a hora de você cozinhar. Ou a hora de lavar louça, coloca alguma música que te faz bem, a mesma coisa. Ou você vai botar um vídeo engraçado que você gosta para você dar risada. Ou você vai ligar para sua mãe, para sua amiga, para seu amigo, para o seu colega, porque aí você tem esse seu tempo de lazer de conversar com alguém enquanto você lava a louça, né? Isso é uma das coisas que eu faço muito, eu ponho assim na frente e fico conversando. Estamos falando de volta em ressignificar o tempo. Preciso limpar a casa? Qual é a maneira mais prazerosa que eu posso limpar a casa? Se eu quero um tempo para mim, eu vou escolher alguma coisa que me ajude a ter prazer limpando a casa. Eu posso escutar um podcast, eu posso escutar um audiobook, né? Ah, eu quero ler, não dá tempo, escuta um audiobook. Então, você vai também pegando essas coisas que você é obrigado a fazer e vai colocando outras coisas junto. A gente não precisa, isso tem a ver com flexibilizar a mente, né? Então, eu não preciso ficar lavando louça pensando que tá difícil, que eu tô exausto. Eu posso lavar louça ressignificando o meu tempo, trazendo algo que eu gosto de fazer. Se eu tô muito ansioso, fadigado e cansado, que eu lave louça fazendo respiração, escutando uma música de meditação ou fazendo alguma aula que vai me acalmar, né? Para quem, por exemplo, está aqui do Projeto Equilíbrio, se dá para assistir as aulas gravadas durante essa parte de lavar louça ou cozinhar, eu vou ter um pouco de prazer e eu vou substituir nas coisas que eu já faço. Eu acho que essa ressignificação de tempo é uma das melhores que a gente pode ter, tá? Então, isso é uma outra coisa. E aí, eu trouxe aqui uma frase, questão com os filhos. É a última dica que eu vou dar com os filhos. E aí, já me coloquem aqui se vocês querem dicas específicas para a situação de vocês, que eu já respondo, tá?
Com os filhos, para quem está em quarentena principalmente, eleja um horário por dia para que você tenha prazer com seus filhos, né? Prazer para os dois, para a família. Então você vai eleger um horário do seu dia para vocês assistirem um filme e comer uma pipoca. Pode ser um filme de 30 minutos, de 20 do Netflix, né? Ou vocês vão fazer uma atividade que você goste, de, sei lá, pintura, montar um Lego, alguma coisa que te engaje também. Uma massinha, tudo. Eleja uma atividade que você goste, que vai engajar seu filho e coloque isso na agenda para que a sua paternidade ou maternidade não fique em aquela obrigação que te estressa, que você se sente sugado. Então, coloque prazer 30 minutos, 20 minutos por dia nas atividades com seus filhos, algo que seja bom para todo mundo. Ah, Franciele, eu não quero deixar meu filho na tela. É melhor que você assista 30 minutos de um desenho que você goste, seu filho também, sua filha, comendo uma pipoca, e você crie uma boa relação com essa criança, e você também fique bem, do que você ficar se culpando o tempo todo e não conseguir fazer nada. Então, assim, a gente tem que começar a readaptar isso, né? A gente fala muito de tempo de qualidade, isso pode ser um tempo de qualidade. A gente só precisa sair um pouco dos estereótipos de que tempo de qualidade na quarentena é sair correr no parque. Não é necessariamente isso com a criança ou sozinho. É ressignificar o seu tempo, tá? É ensinar para sua mente que você não precisa seguir a rigidez das atividades que você já segue, que você pode, em cima das suas atividades, se replanejar, tá? Coloquem as perguntas aqui para mim. Não estou vendo as perguntas, ou é que eu estava vendo errado. Que vocês precisam adaptar. E aí eu trouxe uma frase para vocês colarem no post-it da geladeira ou colocarem no celular, que é: você merece ter o seu tempo todos os dias, nem que seja 5 minutos. Eu preciso me lembrar disso? A gente precisa, né? Se lembrar que a gente merece ter o seu tempo todos os dias. As queixas que eu mais recebo é que as pessoas acham, de alguma maneira, que elas não precisam desse tempo para viver bem. Todo mundo precisa de 5 minutos para viver bem. Então, coloque lembretes de viver bem. Você merece 5 minutos por dia. Você merece 5 minutos por dia, tá? O Carlos está dando aqui um monte de dica, né? Alternar as atividades de casa com parceiro também vale. Desliguem à noite o celular. O iPhone tem um mecanismo que trava e não deixa você acessar os aplicativos. Isso é para não ficar zapeando, né? E não ficar sendo super estimulado pela tela à noite, né? Isso tudo é ótimo. Eu estou trazendo questões assim. Se você não tem como alternar a atividade com seu parceiro, que é as queixas que eu recebo, ou com a sua parceira. Se você está dentro de uma rotina que você não consegue se organizar mentalmente, que você fica exausto, que você fica irritado, que você não tem tempo para si, ou não tem um tempo de qualidade com você e com as pessoas que você querem. Então, vejam, gente, antes de falar, agora você faz isso, eu faço isso, a gente organiza dentro da gente como eu estou usando o meu horário, tá? Então, essas técnicas é um passo antes, é como a gente organiza os horários que a gente já tem. E isso tem um efeito na nossa mente, na maneira que a gente vê a gente mesmo, na maneira que a gente trata a gente mesmo e os outros, muito grande. Então, depois que eu faço isso, é muito mais fácil de eu mudar a minha rotina. Depois que eu faço isso, é muito mais fácil eu inserir um exercício físico de 30 minutos por dia. A regra da adaptação de rotina é sempre assim, é menos, não é mais. Eu vou fazer o menor esforço, não o maior esforço, porque o maior esforço não vai se sustentar, tá? Quando a criança de 3 anos não desgruda e não brinca sozinha. Quando a criança de 3 anos não desgruda e não brinca sozinha, você vai ter que fazer isso que eu te falei. Então, pegar coisas que você gosta de fazer também, e aí você faz junto com ela, pelo menos uma vez ao dia, para que você tenha prazer e não uma obrigatoriedade. Se você não tem um companheiro, nesse caso, né, a gente, quando tem um companheiro, nesse caso, precisa dividir com o companheiro, mas se eu não consigo dividir com o companheiro, na hora que eu for cozinhar, eu ponho água, ponho areia, a gente tem que investir nessas coisas.
e deixo a criança brincando aqui do meu lado, no chão ou ali no canto, ponho uma música infantil. Então, a gente vai ressignificando aquilo que eu já preciso fazer junto com a criança, tá? Ao invés da gente ficar no tenho que e começar a se desgastar, e aí parece que nenhum tempo mais é tempo de prazer. Então, é a mesma coisa, só que você vai considerar que tem uma pessoa junto com você, ou seja, uma criança junto com você. Ó, Fran, eu tenho colocado em prática as técnicas e tenho colhido bons resultados. Que bom. A Edilene é do Projeto Equilíbrio, né, Edilene? Esse tempo sozinho pode ser dirigindo, por exemplo? Pode, para quem dirige é um bom tempo sozinho para pensar, para escutar sua música, né? Para, enfim, relaxar. E por que é tão difícil fazer pequenas mudanças como meditar por 3 minutos? Por que é tão difícil? Porque a gente geralmente acha que a gente precisa parar o mundo para meditar por 3 minutos. Gente, se vocês não conseguem parar para meditar 3 minutos, façam enquanto cozinham, põe uma música de meditação e vai cozinhando de olho aberto, vai medita de olho aberto. É para a gente. Por que a gente não consegue? Porque a gente coloca algum tipo de rigidez. Tem que ser assim. Eu tenho que estar num quarto tranquilo. Não é. Você pode fazer enquanto você faz as suas atividades do dia, tá? É por isso que a gente não consegue, porque a gente estabelece um critério que é um critério inalcançável para a gente. Então, faça no banho, que 3 minutos no banho é fácil de meditar, só colocar. Faça cozinhando, faça lavando sua louça, põe um fone de ouvido, 3 minutos. Para quem tem crianças, criança adora música de meditação. Ponha junto, medita você enquanto a criança te chama, tá? Dá certo. Tentem que vocês vão ver que vai dar certo. Já falei acho que quase tudo, gente. Então é isso, tá? Acho que eu já dei quase todas as dicas que eu costumo fazer com as pessoas que eu ajudo dessa reprogramação da rotina, né? O que eu queria deixar para vocês de recado principal? Não tentem mudar a rotina, adaptem nos horários que já existem. Como é que eu posso ressignificar as atividades que eu já tenho, né? Quais são as atividades automáticas que eu já tenho? Para quem trabalha, é 5 minutos antes de começar o trabalho, 5 minutos quando terminar o trabalho. Isso te dá uma alternância mental, de flexibilização mental inigualável. Então, isso é uma rotina boa de estabelecer. Para quem tem dificuldade de lembrar, alarme de celular, post-it grudado ou no seu computador ou na sua geladeira, tá? Meu cérebro não desliga, não consigo meditar nem 30 segundos, então não medite sentada. Põe uma música, faça a respiração diafragmática que eu sempre ensino aqui e faça isso enquanto você está cozinhando ou lavando a louça, tá? Vamos ver outra. Você indica algum lugar específico? Já me perguntaram. Gratidão pela live. No caso de modificações abruptas na rotina, como doença ou demissão, mudar de casa e emprego, essas técnicas são válidas? Muito mais do que caso de mudanças que não são abruptas. É o que a gente usa para o processo de gestão de mudanças, tá? Quando a gente está, para vocês aí que estão em processos estressantes causados por questões externas que vocês não têm controle, como separação, mudança de casa, mudança de país, doença na família, ressignificar os horários para que vocês tenham um pouco de descarga mental é essencial. E não significa ter mais horários, significa ressignificar os seus horários, tá? A meditação ajuda no foco e na concentração? Sim, comprovadamente. A meditação de 3 a 5 minutos antes de uma atividade te auxiliam no foco e na concentração. Tem também, se você colocar ali no YouTube, Brain Waves, que são ondas cerebrais, dá para colocar em português, eu acho também, ondas cerebrais para ter foco. Então, tem alguns estudos de ondas cerebrais para que você consiga trabalhar tendo foco, para que você consiga se acalmar durante o trabalho. Então, quem costuma também ficar muito pilhado e não ter foco, dá para você trabalhar com essas ondas cerebrais ligadas, né? Que é tipo uma música, assim, de ondas cerebrais. Então, você pode usar isso também a seu favor. O negócio, gente, a partir de agora, é olhar para todas as atividades do seu dia e pensar assim: o que eu posso substituir nessa atividade que vai me fazer bem?
não consigo meditar, então eu vou fazer uma respiração só enquanto eu trabalho. A respiração diafragmática, para quem não conhece, procure aí nos meus materiais, porque ela substitui o efeito de uma meditação e a gente consegue fazer com facilidade, né? Ah, então eu vou ligar uma música para acalmar a mente, porque também tem ondas cerebrais para acalmar a mente, enquanto eu tomo banho. Aí você vai ligar, você vai tomar banho escutando isso. Ou seja, você vai trazendo um pouco dessas questões que vão ajudar a sua mente a funcionar melhor durante as coisas que você já faz, mas não é para fazer mais. A única coisa que eu acho que a gente precisa fazer mais é ter 5 minutos por dia. Então, para quem chegou atrasado, 5 minutos ou na sua manhã para ter algo para você, é um tempo seu, é um tempo de tomar seu café, de tomar seu chá, pode ser de pé, pode ser sentado, aonde você vai respirar, você vai programar o seu dia, você vai pensar o que você deseja que aconteça. E aí pode ser no começo, no meio ou no fim do seu dia, tá? Mas esses 5 minutos realmente são muito importantes. Pessoal, gostaram dessas dicas, dessa nova maneira da gente conseguir reprogramar o nosso dia, reprogramar a nossa rotina? Então, não é para a gente mudar, é para a gente adaptar, é para a gente fazer um pouquinho por dia, fazer um pouco diferente. A minha última sugestão é que se vocês não estão conseguindo fazer nem isso, quer dizer que o seu processo de estresse e fadiga já é um processo que extrapolou o mental e está físico. E aí a gente precisa tratar a fadiga, precisa tratar o estresse com um especialista, a gente vai precisar se tratar com um médico integral ou com homeopatia vindo da medicina mesmo, de um médico, para que o nosso cérebro consiga se adaptar, repensar, se reestruturar, para que daí sim a gente consiga inserir pequenos espaços na nossa rotina. Até mesmo a terapia normal, né, fazer um acompanhamento psicológico deveria te ajudar a rever a sua rotina, tá? Inclusive, para quem é psicólogo, a gente precisa entrar na rotina do paciente, assim, não dá para a gente querer que o paciente mude sem eu entender o que ele faz o dia inteiro. Então, eu preciso ajudar o paciente a repensar quando é que ele vai ter tempo para ele mesmo, e se ele não consegue, mesmo eu ajudando ele a falar, então vamos inserir isso na hora do seu café da manhã, ele está em fadiga mental, ou ele está com alguma questão interna do corpo que ele vai precisar de um acompanhamento médico ou no meu caso, homeopático, que é o que eu indico primeiro para as pessoas. Então, temos essas duas questões aí, tá? Então, o pessoal está agradecendo, agradeço a todos vocês. Se tiverem dúvidas específicas, me escrevam, vou tentar responder todas elas. E, gente, vou fazer um pedido encarecidamente, se você aplicar essa adaptação de rotina, me escreva que eu quero saber como é que ela foi para você, se ela deu certo, porque vai dar, e se ela não der, se estiver muito difícil, é hora de você buscar ajuda, tá? Uma ajuda mesmo específica para que você consiga. Então, um beijo para vocês, um ótimo final de quinta-feira. Aproveitem o banho de hoje para ressignificar esse horário de vocês, ou a louça de hoje, ou a janta de hoje, que amanhã vocês já vão estar com a mente um pouquinho mais leve, né? E mais saudável, tá bom? Então, até mais e nos vemos quinta que vem.